Olá, amigos! Eu sou Carlos César Barbosa e essa é mais uma edição do Resenha Plural, que vocês acompanham pelo nosso canal no YouTube e também pela TV aberta, via parabólica, BR8, sintonia 573. Eu quero agradecer, antes de mais nada, a atenção que todos vocês têm dado ao Resenha Plural e continuar solicitando que nos prestigiem, que deixem aí os seus likes nas nossas edições, que inscrevam-se no canal, compartilhem conteúdo, né? O nosso conteúdo é um conteúdo muito bom. Esse é o compromisso do Resenha Plural desde a primeira edição. Vocês têm dificuldade em entender questões relacionadas à economia? Olha, eu posso assegurar que a maioria dos cidadãos tem dificuldade de entender questões relacionadas à economia, inclusive eu muitas vezes. E o que eu observo é que mesmo os grandes veículos de informação não esclarecem exatamente pontos importantes envolvidos no cenário da economia. Tratam, às vezes, de forma muito técnica, não é? De modo que as pessoas acabam não entendendo e às vezes até se desinteressando. E a falta de informação, é importante que se diga, leva à desinformação. E a desinformação é fake news. Então é muito importante ter conhecimentos, fundamentos sobre economia. E é essa a contribuição que o Resenha Plural de hoje quer levar ao seu público. E eu estou recebendo aqui, para tratar desse assunto, um especialista na área. O consagrado economista Nelson Rocha Augusto, presidente do BRP, colunista da Rádio CBN, ex-presidente de uma das mais importantes divisões do Banco do Brasil, a BBDTVM, Banco do Brasil Distribuidor de Valores Imobiliários, premiado economista. Nelson, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, é um prazer muito grande te receber, né? E essa missão nossa de hoje é para levar informação e conhecimento ao público, não é? Existe muita dificuldade, de fato, eu vejo isso, as pessoas entenderem a economia, entenderem as nuances da economia, não é? Então, na sequência das suas primeiras palavras, eu já pergunto a você, por que a economia é tão importante para todos nós? Todos nós do Brasil, todos nós do mundo inteiro. Toda e qualquer pessoa, a sua vida tem influência direta da economia. Bom, em primeiro lugar, Carlos César, é uma honra estar aqui. Eu acompanho a qualidade, o conteúdo do seu programa e realmente extremamente útil, importante e tenho um prazer enorme em estar aqui colaborando. A sua pergunta é absolutamente fundamental, porque a economia, na prática, ela é uma ciência humana. Porque, em última instância, ela mexe profundamente com os aspectos econômicos, vamos detalhar isso daqui a pouquinho, da vida de todas as pessoas. Então, a qualidade de vida das pessoas depende bastante do aspecto econômico, que envolve, na prática, todos os outros aspectos. Quando nós estamos falando, por exemplo, de emprego, ele depende necessariamente da economia. De renda, que é quanto que as pessoas ganham, depende da economia. Do patrimônio das pessoas, tudo aquilo que as pessoas têm, pessoas ou empresas, ou o Estado, né? A parte patrimonial do Estado é muito grande, é muito relevante, depende necessariamente da economia, né? Então, é um funcionamento bastante imbricado e complexo, porque tudo conecta com tudo, né? No fim do dia, essas coisas são refletidas, os aspectos econômicos, do emprego das pessoas, do patrimônio das pessoas, da renda das pessoas e assim por diante, através de uma série de
indicadores. E isso é que traz uma linguagem técnica que cria dificuldade para as pessoas entenderem. Mas se a gente puder refletir um pouquinho aqui, dá para destrinchar um pouco e entender razoavelmente bem. Por exemplo, um dos aspectos extremamente importantes é porque, quando nós estamos falando de patrimônio, de renda, de aquisição de bens e serviços por parte das pessoas e de emprego, em última instância, tudo isso é trocado através do dinheiro, né? E aí o valor do dinheiro, o preço do dinheiro, ele acaba sendo muito importante para as pessoas, né? E para qualquer pessoa, e principalmente para as pessoas de mais baixa renda, que têm mais dificuldade de se defender desta desvalorização do dinheiro. Vamos explicar isso bem detalhadamente, que é importante, que em última instância é a inflação. O que é a inflação? Aquela quantidade de dinheiro que você tem compra menos bens e serviços no período subsequente, ou seja, uma semana dinheiro depois... vai sendo corroído. Em função da alta de preços. Exatamente. E essa alta de preços é uma função de um descontrole econômico, que acaba prejudicando fortemente a todo mundo, repito, sobretudo as classes menos favorecidas, que não têm como se defender disso. As classes mais abastadas, elas se defendem disso, fazendo, como elas têm dinheiro, elas acabam ganhando dinheiro com a própria desvalorização do dinheiro, através de aplicações financeiras, através recebimento de juros e assim sucessivamente. Então, quando a gente vai explicando um pouco melhor isso, vai ficando mais fácil para as pessoas entenderem, primeiro, a importância de, sim, debruçar-se um pouco sobre isso, se dedicar a entender esses aspectos, etc. E quando a economia está em harmonia, quando a economia está em equilíbrio, quando a economia está funcionando bem, a qualidade de vida de todas as pessoas, sobretudo o extrato mais baixo da sociedade, que é menos favorecido, se beneficia de uma maneira muito forte. Por isso que é tão importante nós, como sociedade, toda ela unida, trabalhar para o crescimento econômico. Porque o crescimento econômico, sobretudo quando ele cria mecanismos para ter esse equilíbrio, sem inflação, sem aceleração excessiva de taxa de juros, e ainda, se for possível, com algum nível de distribuição de renda, porque a nossa distribuição de renda é horrorosa, literalmente uma das piores do mundo. Ainda essa semana eu vi na Folha de São Paulo indicativos de que nos últimos anos os mais ricos ficaram mais ricos, né? E os mais pobres continuaram mais pobres, alguns até mais pobres do que eram. Esse dado é muito interessante, porque é um dado que mostra, num prazo relativamente longo, são aproximadamente 10 anos, tá? Mostrando claramente que o 0,1% da população foi o que mais acumulou renda e que mais ganhou dinheiro. Depois vem o 1% da população, também muito rico. Para que o nosso acompanhante, aí, quem nos acompanha, saiba o que significa esse 0,1, são pessoas que ganham acima de R$1 milhão por mês. R$1 milhão por mês, hein? O 0,1. Ou seja, nós temos 220 milhões de pessoas. De habitantes, né? No Brasil. 0,1. 0,1% ganha mais do que R$1 milhão por mês. E o 0,1 ganha mais do que R$100 mil por mês. Então, a régua entre o 0 e o 1... É o muito rico e o rico. É o muito rico e o rico, exatamente. Agora, o grande público, infelizmente, vive com algo próximo de, como renda familiar, R$1.500 a R$2.000 por mês, e obviamente... Não ultrapassando a R$5.000, que seria aí 3, 4 salários. Né? Exatamente. Então isso faz com que, obviamente, as diferenças são muito grandes. E aí entender historicamente por que essas diferenças são muito grandes é muito importante. Vem pelo
pacto que a sociedade brasileira, muito historicamente, vai fazendo, em que sempre privilegia aquele que ganha mais. Você tem um efeito de multiplicador de quem ganha mais, ganha cada vez mais, tem mais patrimônio, tem mais domínio sobre os meios de produção, sobre aquilo que efetivamente gera lucro, sobre aquilo que efetivamente gera bem-estar e assim por diante. E, obviamente, isso não é sustentável a longo prazo. E o Brasil tem movimentos de políticas econômicas adequadas que melhoram esta distribuição de renda. Sempre ela é ruim, mas às vezes ela melhora um pouquinho. Como é o Bolsa Família, exatamente, Bolsa Escola, exatamente. Então programas sociais. E inflação baixa. Inflação baixa é um instrumento macroeconômico da grande... O que é o macroeconômico? É aquilo que pega a economia inteira. Simplificadamente dizendo, o microeconômico é de um setor. Nelson, inflação baixa significa moeda forte, é isso? Significa moeda forte, significa mais do que moeda forte, poder de compra. Existe mais algum fator, além da questão da moeda forte, que pode desencadear a inflação? Existe, porque você pode ter situações de aumentos de custo que não são necessariamente por conta da moeda ser mais fraca ou ser menos forte, mas algum desequilíbrio que acontece na economia. É legal essa pergunta porque fica bem evidente para todo mundo nos entender. Por exemplo, quando a gente teve a situação da pandemia, não tinha nada a ver com a situação econômica. Mas como as pessoas não podiam sair de casa por causa do vírus, senão elas iam morrer, não tinha ainda vacina, não tinha ainda absolutamente nada, a contaminação era extremamente perigosa, tá? Isso criou um monte de distorções, que fez com que o preço dos produtos subissem muito, dos bens de uma maneira geral. Dos serviços, não. Por que dos serviços não? Porque para consumir serviços você tem que sair de casa. Você vai a um restaurante, você vai a uma manicure, você vai a um cabeleireiro, um barbeiro, etc. Você vai a um alfaiate. Os serviços, de uma maneira geral, você tem que sair de casa. Não podia sair de casa, o preço dos serviços derreteu, mas o preço dos produtos subiu muito, porque como é que você ia produzir sem poder sair de casa? Então você teve um desequilíbrio entre a produção e o consumo que fez uma distorção bastante grande. Gerou um processo inflacionário, sobretudo na saída da pandemia, porque o sistema produtivo estava totalmente desorganizado e não é necessariamente, digamos assim, culpa da moeda ou de uma política econômica. De uma circunstância. Foi uma circunstância inevitável, de uma patologia que agora, pegou todo mundo. O curioso, né? Eu falava ainda dias atrás com um médico, atua na área de administração hospitalar, e me dizia o seguinte: o preço de insumos da medicina subiu e não baixou. Ou seja, isso ainda tem um reflexo grande no preço da medicina, no preço do hospital. Agora, em contrapartida, o que, a meu ver, deu uma castigada na classe média pós-pandemia, que aquele serviço que você não utilizou durante a pandemia, e agora houve aí uma questão até psicológica, né, depois que a pandemia arrefeceu, acabou, agora eu quero viver a vida, agora eu quero viajar, eu quero ir num bom restaurante, né, eu quero aproveitar. E ficou mais difícil aproveitar, meus amigos, porque os preços de hotéis, passagens aéreas, restaurantes, aumentou muito, não é? Exatamente. Então, isso é literalmente o entendimento de como que essas coisas funcionam. Então, por exemplo, por que os bens dos insumos para a área de saúde, hospitalares, de clínicas, etc., não caiu ainda? Você tem pelo menos 4 fatores que explicam isso. Um deles é que houve uma decisão por parte da grande maioria das empresas de ficar menos dependente ou não unicamente dependente dos insumos que vinham da China.
com os aspectos de globalização, quase a totalidade dos insumos, até máscara, por exemplo, o Brasil não produzia, importava da China. Brasil e os Estados Unidos também, e os outros lugares. Então, resumidamente, um dos aspectos nós precisamos, a humanidade, ficar menos dependente exclusivamente da China. Então, você começa a desenvolver sistemas de produção em outros lugares. Isso demora, isso tem custo, etc. e tal, e aumenta o custo. Enquanto isso, acaba... Em segundo lugar, os procedimentos que não puderam ser feitos durante a pandemia na própria área médica, cirurgias eletivas, consultas médicas, os tratamentos, o acompanhamento de todo mundo, etc. Tal, teve um represamento que até agora não foi totalmente equilibrado. Você tem filas de cirurgias ainda, tanto no SUS quanto no sistema privado, fruto daquele desequilíbrio, daquele período que teve que ficar parado, porque as pessoas não podiam ir até lá. Tem uma demanda reprimida aí de intervenções de pequena complexidade, média complexidade e de grande complexidade. Que explica esse preço em segundo lugar. Em terceiro lugar, a ganância das empresas. Não tem como negar, tá certo? Quer dizer, você tem uma demanda maior, as empresas ligadas a esse setor são gananciosas, não todas, mas a grande maioria, e aí aumentam as suas margens, tal, porque nesse setor a gente tem poucas empresas dominando muito o mercado, aquilo que tecnicamente a gente chama de oligopólio, que são poucas empresas que dominam esse mercado. Então elas têm a capacidade de impor o preço ao público como um todo, de formar um cartel, e isso obviamente empina esse preço. E por último, não menos importante, porque a inflação subiu muito, a taxa de juros subiu muito fortemente no Brasil, a meu ver, mais do que deveria, tá? Exatamente para poder, digamos assim, diminuir a inflação, matar esse processo inflacionário que veio por um distúrbio que foi em função exatamente da questão dos vírus, e o custo financeiro das empresas também está muito alto, porque a taxa de juros é muito alta, o custo do dinheiro, o custo do capital é muito alto, exatamente para fazer esses investimentos, para atender tudo isso. Então, a somatória desses fatores, resumidamente, fez com que o preço desses bens ligados aí aos hospitais, às clínicas, à saúde de uma maneira geral, subiu e não caiu, que é exatamente o que esse profissional te contou, com toda a razão do mundo, e é isso mesmo. Mas devagarzinho ele tende a se acomodar. Cair no Brasil não é muito verdadeiro, mas ele tende a se acomodar. Tá? E isso tem acontecido também nesses outros setores, Carlos César, que você citou. Essa demanda muito forte... Que acaba atingindo mais a classe média, né? Porque... Claro. A classe pobre, ela não tem acesso a esse tipo de serviço, né? A hotel, a passagem aérea, lamentavelmente não tem acesso, uma pena que não tem acesso. A classe média costuma ter acesso. Exatamente. Com moderação, mas costuma ter. E hoje ela está sofrendo bastante com isso. Está sofrendo bastante, mas aí vem a boa notícia. O parque instalado e o investimento nesses segmentos, bares, restaurantes, hotéis, mesmo passagens aéreas e shows, espetáculos, etc., tem crescido muito fortemente. Então, tende a haver uma certa acomodação pela expansão da oferta, e eu posso afiançar que a probabilidade de continuidade de subida de preço para esse tipo de serviço tende a ser muito menor. O que a gente já está pagando mais caro por hotel hoje não vai acontecer no período subsequente. Passagem aérea tende a ter um pequeno refluxo em termos de preço, uma pequena queda, né, em termos de preço, pela própria expansão que as companhias aéreas estão fazendo para atender essa demanda maior que foi colocada aqui. Claro, nós estamos falando de quedas sutis, porque para cair isso mesmo, para valer, tinha que construir muitos aeroportos, trazer mais companhias aéreas, abrir para competição, Carlos César. As empresas estrangeiras não podem operar no Brasil, sobre o argumento de que é uma questão de segurança nacional, até hoje. Isso é o maior absurdo do mundo. Bobagem muito grande. Uma bobagem, né? Muito. Abre para competir, e quem fizer bobagem, o governo é quem autoriza, através da ANAC, nesse caso aqui, caça a pressão necessária. Caça a autorização, claro. Faz as punições, entendeu? Até porque esse tipo de serviço é autorizado, né? Totalmente autorizado. Não é livre, ele tem que ter autorização.
para explicar aqui para quem está nos acompanhando, um detalhe técnico, mas que vai ilustrando cada uma dessas coisas que a gente vai conversando, tem sempre como explicar, que é o objetivo nosso aqui. Né? Por exemplo, existe uma autorização legal para as companhias aéreas estrangeiras que operam no Brasil fazendo o voo internacional, quando elas estão indo de uma cidade para outra no voo internacional, elas também oferecerem para o brasileiro ir de uma cidade para outra aqui dentro do Brasil. Mas, por pressão e lobby das companhias aéreas brasileiras, não regulamenta isso. A legislação existe, tá, e não tem regulamentação. Vou dar um exemplo bem simplesinho aqui. Tá? Se tem uma companhia aérea, por exemplo, a United Airlines, americana, pousa em São Paulo e aí ela vai para o Rio de Janeiro, por exemplo, para depois sair. Ela pode transportar passageiro de São Paulo para o Rio de Janeiro, mas não tem regulamentação que permita ela vender passagem para fazer esse trecho hoje. Portanto, não pode. É inviável por enquanto. É inviável por enquanto. Ou seja, são pequenas distorções que poderiam ir sendo feitas exatamente para expandir a oferta, porque a melhor maneira de reduzir preço é expandir a oferta de qualquer coisa. Se você tem, por exemplo, o ano passado caiu bastante o preço do alimento aqui no Brasil. Claro que estava absurdamente caro, mas o preço da carne caiu, o preço do leite no fim do ano caiu. Ficou o ano inteiro muito caro, mas no fim do ano caiu. Até do pãozinho, do trigo, etc. Caiu um pouquinho. Por quê? Porque teve uma oferta muito grande no Brasil, a gente colheu uma safra gigantesca. Então, é muito importante que a sociedade entenda que a maneira de reduzir os preços é aumentar a oferta. Portanto, nós temos que apoiar a produção, né, cada vez mais. Que quanto mais você produz, mais você emprega, mais você paga imposto, mais você cria benefícios para a sociedade como um todo. Ao pagar mais imposto, você também ajuda o Estado a funcionar adequadamente. Nas 3 esferas de governo, municípios, estados e União. Então, por isso que essas coisas elas andam todas imbricadas. Qualquer coisa que você mexe na economia tem efeito em praticamente todos os aspectos, né? E mexe com a vida de todo mundo. Mexe com a vida de todo mundo. Por isso que é tão importante. Nelson, uma questão que muita gente não entende e fica se perguntando, né? Fala, pô, mas é a influência externa na economia interna. Não é? Por exemplo, 2007, se não me engano, nós tivemos lá a crise das hipotecas. 2008. Isso. Nos Estados Unidos. Não é? E aquilo repercutiu não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Não é? Guerra Rússia e Ucrânia. Né? Tem repercussão na economia, porque tem produtos que nós compramos desses países, não é? Que deixaram de ser produzidos ou estão sendo produzidos numa escala menor. Não é? Dólar. Queria que você falasse um pouquinho da importância de um cenário acomodado no mundo todo, né, para que as coisas também corram bem internamente. Então, tem basicamente 4 canais, para a gente aqui colocar didaticamente, para as pessoas entenderem, de influência da economia internacional na economia brasileira. Tá? Um primeiro canal é porque a gente importa uma parte importante dos produtos que a gente consome. Ou esses produtos são determinados pelos preços internacionais, as chamadas commodities. Né? Então, o preço do petróleo é um preço determinado no mundo inteiro. O preço do minério, existe uma crise, ele aumenta no mundo inteiro. Exatamente. Tá? E de boa parte das, a gente chama de soft commodities, que são a comida, basicamente. Soja, milho, carne de boi, café e assim sucessivamente. Açúcar, são commodities importantes cujo preço é determinado pelo mercado internacional, né? E ele influencia muito fortemente aqui, porque a gente exporta, aí, porque a gente importa. A referência é sempre o dólar. Então, o segundo canal de transmissão é pela moeda. Por quê? O dólar, no caso, que mais de 90% das transações econômicas no mundo, elas são denominadas em dólares. Esse dado é o dado do BIS, que é o banco que faz a liquidação, o Banco Mundial que faz a liquidação disso, o BIS, né? O Banco Mundial é outra coisa, é um banco que pega o mundo todo e que acompanha essas transações. Então, por quê? Porque a moeda americana,
O dólar, ele é a referência internacional, é a moeda hegemônica, aonde todo mundo confia e todas as transações são denominadas em dólares. Eu posso vender para a China, mas eu estou vendendo para a China em dólar. Eu posso vender para a Argentina, mas eu estou vendendo em dólar. Eu posso vender para os Estados Unidos, é em dólar mesmo. E mesmo para a Europa, a denominação é em dólar. Vender ou comprar, quer dizer, isso faz. Em razão de o dólar ter adquirido uma confiança tal do mundo todo, não é? Exatamente. A ponto das transações, dela ser a moeda referência das transações. A moeda referência. A gente chama tecnicamente de moeda hegemônica. Né? Ela literalmente perpassa tudo e as transações são feitas em dólares e a cotação dos preços são denominados em dólares de todas as commodities. Outras moedas têm tentado ocupar um pouco esse espaço. O euro tentou, não conseguiu muito. Agora o renminbi, que é a moeda da China, está tentando ocupar um pouco esse espaço, mas enfim, é muito modesto. Hoje, Mercosul tem falado da criação de uma moeda. Etc. Mas isso é uma luta meio inglória, porque além do dólar ser a moeda hegemônica, você tem uma cultura do mundo de negócios de transacionar em dólar. E você vencer essa cultura é muito difícil. Tá? As empresas do mundo inteiro entendem que é mais prático você ter referência dentro daquela moeda. Porque, historicamente, você tem referência dentro daquela moeda que é o dólar. Então, a gente estava falando dos canais de transmissão. Né? A moeda é um outro canal de transmissão. O terceiro canal de transmissão, que é muito importante, é por causa do jogo de expectativas, Carlos César. Isso é muito forte. Tá? Porque é o seguinte... Subiu os juros nos Estados Unidos. Exatamente. Tem uma expectativa de que a economia americana vai diminuir a atividade, isto vai impactar nos preços da economia americana. Tá? O custo de capital, que é a taxa de juros em última instância, ao subir nos Estados Unidos, ela puxa a régua para cima em todos os outros lugares do mundo. Então, as expectativas, se as coisas estão indo mal lá, elas acabam influenciando aqui. Sobretudo nos principais blocos econômicos. Para o Brasil, principalmente, a ordem aí já inverteu. Essa é uma curiosidade boa. Hoje, China, Estados Unidos e Europa são basicamente nesta ordem dos fatores. A China passou na frente do ponto de vista de expectativas de influenciar a economia brasileira. Por quê? Porque no ano passado nós exportamos para a China mais de 100 bilhões de dólares. É a primeira vez na história da economia brasileira que 100 bilhões de dólares. Só para a China. O Brasil exportou um pouco mais de 300 bilhões de dólares no ano passado, próximo de 300 bilhões de dólares no ano passado, 100 bilhões para a China. Então, se a China não vai muito bem, ela não vai comprar produtos brasileiros e, obviamente, isso vai afetar as expectativas da economia brasileira aqui. Tá? Olha aí, meu público, vai prestando atenção, hein? Então, realmente, olha como as coisas são entrelaçadas aí, né? Bastante entrelaçadas. E, em quarto lugar, né, os vetores que a gente falou aqui de influência, os canais de influência, esses são muito mais difíceis, mais fáceis de entender, vocês vão entender num segundo, mas muito mais difíceis de movimentar, que é o funcionamento institucional de cada um dos países. Isto é muito importante para o equilíbrio econômico. Quando as instituições de um país não funcionam adequadamente, a economia sofre. A economia, ela perde a capacidade de investir. Posso tentar dar um exemplo aqui ou não? Claro, deve. Argentina é um exemplo muito clássico, né? Muito clássico. Mas até o Brasil, que enfrentou a questão institucional no ano retrasado de uma maneira muito forte e no início do ano passado, o 8 de janeiro, ele foi muito grave nesse aspecto aqui no Brasil. Porque o enfrentamento, eu não estou discutindo aqui quem pensava diferente, quem queria ter outro presidente da República, outra situação, então cada um tem o direito de pensar o que quiser pensar. Mas aquela forma de você agredir os três poderes estabelecidos no Brasil traz uma insegurança com relação ao funcionamento institucional que, obviamente, faz com que as decisões de investimento não aconteçam, pelo menos durante aquele período. Que as transações... Essa insegurança gera... É insegurança que nós também conhecemos por insegurança jurídica, não é? Ou seja, eu vou investir nesse país, que segurança que eu vou ter? Que as instituições serão mantidas, que não serão
tomadas de assalto por um ditador, não é verdade? Carlos César conhece isso profundamente. A insegurança jurídica, quando a gente nomina mais no jurídico, ele é absolutamente importante, porque o equilíbrio dos três poderes, quem faz efetivamente a coisa acontecer é o judiciário. Né? Porque na hora que o executivo age de uma maneira, por exemplo, que também às vezes está errado, é o judiciário que vai dizer o seguinte: isto está fora da lei, ou seja, isso está fora da regra e, a portanto, missão não dele, pode. né? A missão esse controle, dele. Exatamente. Exercer esse controle sobre os desmandos dos outros poderes. Exatamente. Né? E dá uma estabilidade. Exatamente. E dá uma estabilidade. Agora, quando você vê um poder judiciário ameaçado, isso é muito grave. Isso é muito grave. E isso atrapalha a economia. O poder judiciário ameaçado faz com que o investimento não aconteça, a renda não cresça, os preços subam. Por que o preço sobe? A empresa vai se defender daquela insegurança jurídica ou institucional que existe no país. E como que a empresa se defende? Joga o preço para cima. Principalmente porque ela tem uma situação, como a gente já falou aqui, a grande maioria dos setores, no Brasil e no mundo inteiro é assim, tá? São poucas empresas que dominam o grande mercado. Né? Então, por exemplo, você pega na indústria automobilística, tem meia dúzia de empresas que dominam o mercado. Na indústria de distribuição de combustíveis, tem meia dúzia de empresas que dominam o mercado. Aliás, nem meia dúzia, são três só. São três, literalmente, metade de meia dúzia, no caso brasileiro. Então, quando tem essa insegurança jurídica, eles vão para a defesa. A defesa é jogar o preço para cima. E o que é a defesa deles é literalmente o sofrimento da população, porque traz mais inflação, traz mais insegurança. E muitas vezes, Nelson, até embargos, né? Sim. Nós temos o exemplo de um vizinho nosso aí, um país vizinho, a Venezuela, né? Claro. A Venezuela acabaram com o judiciário. Exatamente. O judiciário é totalmente dependente hoje do executivo. Hoje a Venezuela, que já foi um país pujante. Grande produtor de petróleo, sim. Né? Hoje é um país que está sofrendo lá, o povo com fome, fugindo do país. Então, é mais um bom exemplo, infelizmente, bom exemplo para entender, e um mau exemplo do que aconteceu. Que esse não funcionamento institucional fez a economia entrar em colapso, a economia entrando em colapso, a população sofre. E aí eles estão fugindo de lá, não tem jeito, migram para cá e tal. Você citou, para a gente pegar um exemplo bem recente aqui, a questão da Argentina, Carlos César, é bem ilustrativo, porque nós não estamos discutindo aqui o que o novo presidente da Argentina quer fazer. Isso é uma alçada da população argentina. Agora, a velocidade e a forma que ele está fazendo tem um contestamento da própria sociedade argentina e uma reação econômica que explodiu a inflação. Eles já estavam navegando com a inflação muito alta e o receio agora de lá, aliás, provavelmente tem uma greve enorme na Argentina agora para tentar combater isso, que é um instrumento que algumas parte da sociedade organizada usa para combater, empurra ainda mais os preços para cima. Então, a inflação na Argentina no ano passado foi bem mais de 200% no ano, e esse ano pode ser maior ainda, porque desorganizou. Pela forma que está sendo feita, pela velocidade e pela dureza de como as coisas estão sendo feitas. De novo, não se discute aqui se você vai fazer um pouco mais a coisa para um lado mais liberal ou se você vai fazer uma coisa para um lado mais que o Estado tenha uma influência. A opção política lá foi romper com o peronismo e fazer com que você pegue uma vertente liberal. Até aí, tudo bem. O problema é que a velocidade de implantação e a forma de implantação está desorganizando tudo. Então, a probabilidade de entrar em colapso é muito grande. E aí, ao ser muito grande, as empresas se defendem e o preço explode. Então, é isso que está acontecendo Quem tem lá. dinheiro lá tira. E a população, se é que alguém ainda tem, né? E a população morre de fome. E a população morre de fome. Literalmente. Já estão restringindo determinados alimentos na mesa lá. Né? O que é uma dor enorme, porque quem conhece a Argentina é um país rico, um país educado, um país bonito, um país, enfim, que tem uma grande produção agrícola. Já foi a quinta economia do mundo. Já foi a quinta economia do mundo e vem fazendo opções de política econômica, infelizmente, horrorosas ao longo do tempo. As nossas também não são. Eu vou nessa carona de política econômica, Nelson, para dizer o seguinte: a política econômica de um país, ela é ditada
por determinados profissionais, economistas, nomeados pelo Poder Executivo. Então, esses são aqueles que, dependendo da linha de governo, o governo escolhe lá esses profissionais, né? E não raramente, numa mesma equipe, você tem profissionais que divergem entre eles, né, de uma determinada linha. Nesse governo parece que tem também. Isso vai muito de encontro ao que o Nelson disse, ao contrário de que muita gente pensa, que a economia é uma ciência exata. Não é ciência exata. Embora ela lide com números, com estatísticas, etc., ela não é uma ciência exata. Ela é uma ciência humana, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, dessas correntes, que a gente costuma ouvir no popular. É uma linha mais desenvolvimentista, ou é uma linha mais ortodoxa, né? No que isso influencia a qualidade de vida das pessoas, os rumos da economia? Influencia bastante, cara. Esse é outro ponto fundamental, né? Hoje, você tem a parte de pesquisa econômica muito desenvolvida, muito forte. E com o acesso que passou a ter a essas pesquisas, até pelo desenvolvimento dos mecanismos aí das redes, etc. e tal, você consegue capturar o conteúdo do que está sendo desenvolvido nas principais universidades americanas, europeias ou asiáticas, etc. e tal. Então, aquela coisa, digamos assim, engessada e dura que uma determinada corrente de pensamento econômico impunha durante um determinado tempo, ela praticamente acabou. Porque, como você falou muito bem, as equipes econômicas, porque não é um economista, as equipes econômicas, tá, elas são escolhidas pelo executivo, propõem a política econômica, mas a sociedade, através do Congresso, sanciona ou não, aceita ou não, né? Então vamos pegar um exemplo bem concreto, tá? Este governo tentou mudar algumas coisas que a sociedade entendia que estava correto, que estavam bem enraizados e bem colocados, como, por exemplo, o programa de melhoria dos portos, de navegação de cabotagem, que mexe com a questão logística aqui no Brasil, etc., tal, de concessão portuária, etc. O governo tentou mexer nisso. O Congresso simplesmente disse um não rotundo e ficou lá e tudo bem, e o governo falou, bom, não vai dar para mexer com isso aqui. Vou dar um outro exemplo aqui, a desoneração. Exatamente. Das folhas. Das folhas. Dos 17 setores. Há uma briga aí entre... Não é? Há uma briga muito grande. Legislativo e executivo. Isso. Então, o governo falou, olha, não dá mais para manter esta desoneração, porque eu preciso de arrecadação, né? Os setores disseram o seguinte, olha, eu preciso da desoneração porque é a desoneração que gerou emprego. Quero deixar claro aqui que isso é falso. O que gerou o emprego foi o crescimento econômico. O que gerou o emprego foi a necessidade de as empresas contratarem mais, e não a desoneração. Porque se tivesse onerado, mas tivesse o crescimento econômico, você vai contratar as pessoas para trabalhar do mesmo jeito. Né? Claro que tem. Então está cientificamente medido, por isso que eu estou citando esse exemplo, e demonstrando claramente que não é essa questão. Então, qual é a discussão de agora, Carlos César, com relação a esse ponto? Houve um embate, o Congresso foi lá, derrubou o veto do presidente da República e, na virada do ano, o Ministério da Fazenda editou uma medida provisória. O Congresso está dizendo que vai derrubar de novo a medida provisória. O que é a tendência? É você fazer uma rampa de saída dessa história. Porque o Congresso também não quer que esses 17 setores fiquem eternamente com a folha desonerada, porque é injusto. Porque tem determinados setores que não têm a folha desonerada. São só 17 setores. O Brasil tem mais de 300 setores. Tem 17 que têm as folhas desoneradas. Eu vou citar um exemplo aqui para ser polêmico um pouquinho. Vamos pôr uma pimentinha na conversa. Eu vou usar também aqui. Eu vou usar também. É legal. Por exemplo, usar a minha opinião aqui. O setor de comunicações, tá? Ele tem, a mídia de uma maneira geral, ele está dentro do setor de desoneração. E me poupe, não há nenhuma necessidade
que as empresas de comunicação nesse país precisam de ter o benefício de ter uma folha desonerada para gerar o seu emprego. Tá? A Globo, a Folha, o Estado, etc., elas não precisam disso para esse fim. Então é um exemplo bem claro com relação a esse aspecto. Alguns outros setores até sim precisam desse apoio. Então a sociedade tem que discutir claramente o seguinte: bom, como é que nós vamos fazer para ter um equilíbrio disso a longo prazo? Os setores têm razão que vinha numa determinada situação, que é a folha desonerada, e você passar a onerada da noite para o dia, você tem um aumento de custo que não dá, gera um impacto. Então você tem que fazer uma rampa de saída progressiva e de médio e longo prazo. Isso a sociedade inteira que tem que discutir, que é o que eu acho que vai acontecer. Mas um embate foi muito legal, porque o governo propôs, o Congresso vetou, o governo propôs de novo, o Congresso vai derrubar de novo a MP, provavelmente. E eu tenho um palpite de bastidores aqui, né? Essa desoneração, para mim, na verdade, é fruto do lobby dos grandes conglomerados financeiros, inclusive da rádio, televisão, etc., em cima dos congressistas, né? Isso envolve o quê? Envolve financiamento de campanha, né? Então, não é simplesmente essa sensibilização, até porque o Nelson falou muito bem que existem, que isso não está comprovado por números, que gerou mais emprego, que acelerou a economia, não é? Não. Na minha opinião, não é? Com toda a ingenuidade que eu tenho, eu acho que isso é fruto de muitos lobbies importantes, né? Dessas grandes indústrias, das automobilísticas, de linha branca, em cima dos congressistas. Aliás, Carlos, está comprovado cientificamente, ou seja, matematicamente, que não gerou. Está nos papers dos professores do INSPER, que foi citado por um artigo recentemente do professor Marcos Lisboa, que foi presidente do INSPER lá. Então está lá. Todo o cálculo econômico de que não gerou está colocado lá no artigo. Aliás, foram dois Marcos, o Marcos Lisboa e o Marcos Mendes, publicaram um artigo recentemente mostrando isso, mostrando os colegas deles que fizeram essas pesquisas. Então os caras foram medir. E está lá, está medido. Então vamos discutir a medida. Né? Então, enfim, é um tipo de fake news. Os setores de dizerem que ao reduzir a oneração sobre a folha, gera mais emprego. Isto não é verdadeiro. O que gera... Ninguém vai contratar uma pessoa porque não tem que pagar imposto. Você vai contratar uma pessoa porque aquela pessoa tem que trabalhar para produzir. É por isso que você contrata, não porque você vai pagar menos imposto. Isso não existe. E o que se deve levar em conta é sempre a finalidade social, é o bem da sociedade. Né? Não é o bem do setor A, do setor B, do setor C de produção. É o bem da sociedade. Quer dizer, em que medida isso está sendo bom para a sociedade? Eu acho que essa questão que o Nelson coloca é importante, porque eu também acredito que isso vai ter aí uma escadinha, não é? Uma moderação, isso. Né? Uma modulação, melhor dizendo. Tem que ter uma modulação para médio prazo a gente ir resolvendo essas questões. Você tocou num outro ponto muito importante, Carlos César. Quer dizer, todos eles aqui, a meu ver, são muito importantes, mas tem a ver muito com isso que a gente está dizendo aqui, para que a turma que está nos acompanhando entenda bem esse funcionamento da economia de uma maneira bem interessante. Né? Que é o seguinte... Quando você paga os impostos, esse dinheiro vai para o Estado, né? E o Estado tem as coisas que ele precisa cumprir para a sociedade. Do ponto de vista econômico mesmo, nós estamos falando, tá? Que são, tecnicamente, chamados bens públicos. Que é um conceito de economia extremamente importante, que ajuda a produtividade e a qualidade de vida de todo mundo, que é uma função clássica do Estado. Por exemplo, segurança pública. Segurança pública. Então, que é um dos maiores problemas hoje do Brasil. Sem dúvida nenhuma, porque a segurança pública horrorosa que tem no Brasil, primeiro, mata as pessoas, segundo, faz com que as pessoas não possam sair na rua, portanto o consumo é menor, tá? Terceiro, as pessoas têm que gastar para tentar se proteger, e assim por diante. Então, é um desequilíbrio econômico. Isso estimula até políticas
incorretas, como liberação de armas e etc, tal, que é uma grande bobagem também, que isso não resolve. Sem a menor dúvida. Tá? Então, isso cria um monte de distorções que faz com que o funcionamento da sociedade, consequentemente da economia, fique pior. Tá? Então, o que a sociedade na prática tem que fazer? A sociedade, está falando, somos todos nós. Tá? É falar sobre isso, escrever sobre isso, mandar mensagem sobre isso, se posicionar sobre isso. Não é só na hora da eleição que você escolhe as pessoas que têm esse tipo de pensamento. Ao tempo todo dialogando esse tipo. Nós, como sociedade, exigimos que a segurança pública seja boa, a educação seja boa, a educação pública seja boa, tá? A saúde seja adequada. Então, esses são os papéis do Estado, absolutamente, dos quais não dá para prescindir de jeito nenhum, porque melhora a qualidade de vida de todo mundo. Se a saúde pública é boa, o trabalhador vai ser bem tratado, ele produz mais para o patrão também, vamos falar português curto e grosso, claro. E ele consome mais, porque ele fica menos doente, consequentemente, ele trabalha mais, ele ganha mais, ele consome mais, a economia funciona melhor. Se ele é melhor educado, tem milhões e milhões de documentos dentro da ciência econômica mostrando que quanto mais educação, mais renda, mais produtividade, mais desenvolvimento. Além das pessoas viverem melhor por serem mais educadas, tá? Elas produzem mais e produzem melhor, ganham mais e todo mundo ganha quando elas ganham mais. É falsa a ideia de que você educou as pessoas, o salário sobe e o empresário não gosta disso porque ele vai ter que pagar mais caro. Eu quero fixar aqui que é muito falsa essa ideia, ela está completamente errada. Porque... E ela é disseminada, viu? Ela é disseminada e errada. Por classe política, por muita gente. Vamos explicar por que isso. Porque é o seguinte, quando o sujeito é mais educado, tá, ele produz muito mais. Mesmo que eu tenha como patrão, como quem contrata, mesmo que eu tenha que pagar mais, ele produz tão mais que eu ganho mais. Porque você tem uma alavanca em cima dessa história. O aumento de produtividade é que dá mais ganho ao capitalista, ao dono do capital. É assim que a coisa funciona. Quanto mais educado, mais ele ganha. Claro que teve um tempo lá no passado, logo depois da escravidão, etc. e tal, que a sociedade capitalista brasileira, obviamente, não pensava dessa forma e preferia achatar o salário. Mas nós estamos falando de quase 200 anos atrás. Mentalidade totalmente ultrapassada. E hoje o que a gente observa, tanto que numa das últimas edições do Resenha Plural, eu trouxe aqui um educador físico, né, e nós falamos que as empresas estão até possibilitando aos funcionários frequentar academias. Tem aí já sistemas, como é o caso do Gympass, que vende academia para as empresas. E por quê? Não é porque o patrão é bonzinho, que gosta. Não, é porque o funcionário que frequenta uma academia, que faz esporte, ele tem uma saúde melhor, ele tem uma cabeça melhor, ele tem... Né? Ele produz mais. Ele produz mais. Ele fica menos doente. Então isso fica barato para a empresa que financia lá uma academia para ele. Claro. Né? É a mesma coisa. Linha do que você está dizendo. Né? Ou seja, se eu tenho funcionário educado, que tem uma boa capacidade, um QI e um quociente emocional bom, ele só vai te ajudar. É isso. Então, o Estado no Brasil, matematicamente falando, as três entes da federação, eles representam aproximadamente 40 e poucos % da economia brasileira. É muita coisa. É muita coisa, é muito maior do que a média internacional. Então, não cabe essa discussão, eu tenho que diminuir o Estado. O Estado tem que ficar eficiente. Então, eu não preciso diminuir o Estado se o Estado me entregar uma segurança pública boa, se o Estado me entregar uma educação de qualidade. Às vezes, eu não quero botar o meu filho numa escola pública. Deveria fazê-lo. Eu sou filho de escola pública, diga-se de passagem. Mas hoje você a não qualidade é ruim. Pois é, mas se a qualidade ficar boa, não só eu vou colocar, como mesmo que eu não for colocar, os funcionários que eu for contratar lá para trabalhar no banco, que vieram de escola pública, que são... que vão colocar os filhos deles, mas que também vieram de escola pública, eles são melhores educados, eles vão ser mais produtivos. Claro. Aliás, nós temos lá um percentual, o banco é pequeno, tem 40 e
poucos funcionários, tá? Quase 90% veio de escola pública, Carlos César. Aqui em Ribeirão Preto. Isso É fantástico. Então, assim, você tem qualidade nas coisas históricas. Mas, enfim, educação, saúde e etc. são funções básicas aí de funcionamento. E na parte de infraestrutura também, né? O Estado tem que prover de infraestrutura as coisas para que elas possam funcionar bem. Ruas, estradas e etc. É absolutamente fundamental. Claro que ela pode e deve fazer isso conjugado com o poder privado. E tem 1000 mecanismos de fazer isso. Mas ele pode ser um indutor importante do crescimento econômico, do desenvolvimento econômico e assim por diante. Isso sem tudo, prescindir jamais do privado. Isso tudo que o Nelson está falando, da boa qualidade da saúde, da educação, uma boa segurança pública, né? Bom transporte, estradas boas, depende da maneira como o poder público investe o dinheiro arrecadado com os tributos, né? Se ele trabalha bem com esse dinheiro, ele tem uma condição melhor de oferecer para a sociedade uma melhor saúde pública, melhor educação pública, né? Uma segurança pública de qualidade que muita gente não pensou nisso. O que você disse aqui hoje, muito importante, reflete na economia. Claro. A pessoa não sai na rua. É isso. Ele não sai na rua. É isso. Né? Fica em casa. Né? Não vai a um teatro mais porque tem medo de ser assaltado. Eu vou dar um exemplo muito forte aqui que ilustra bastante isso que nós estamos dizendo. O principal é isso que a gente está dizendo, que o Carlos César está reforçando aqui, etc. Mas para as pessoas entenderem como isso impacta na economia. Tá? No Brasil morre por tiro ou arma branca, etc., é assassinado, tá? Aproximadamente 60 mil pessoas por ano. Tá? Na guerra, na faixa de Gaza, até agora, tá? Morreram 25 mil pessoas. São os dados oficiais até agora, deve ser um pouco maior. Comparem aí. Então, comparem aí. Tá? Claro que aqui tem uma população muito maior, mas não é razoável imaginar que a gente não possa, como sociedade, tá, diminuir isso em 80%, 90%. Sim. O objetivo tem que ser esse. Tá? Não deveria morrer nem 6 mil pessoas por ano no Brasil. Mas, ok, alguma coisa acontece, porque as pessoas se matam, etc. e tal. Agora, a gente tem um óbito da ordem de 60 mil pessoas por ano nisso. E quase o mesmo número em acidentes de trânsito, que é outra aberração da realidade brasileira enorme. Então, são aproximadamente 120 mil pessoas por ano só nessas duas coisas que perdem a vida. E a grande maioria são jovens e pobres, nos dois casos. Portanto, nós estamos tirando a oportunidade. Como é que você vai querer construir uma sociedade, fazer com que a economia vai andar bem e vai crescer, se você está matando através desses dois pontos que eu estou citando aqui, algo como 120 mil pessoas por ano. Não dá para aceitar isso. A sociedade tem que rejeitar isso de uma maneira forte. Rejeitar. E tem um outro fator aqui, nós temos um exemplo claro disso no Brasil, né? Uma das cidades mais lindas do mundo, o Rio de Janeiro, não está mais entre as 10 cidades turísticas mais visitadas no mundo. Pois é. Deveria estar pelo menos entre as 3 ou 4, na minha opinião. De tanta beleza que existe no Rio de Janeiro, não está mais por quê? Violência urbana. Claro. Né? A violência urbana. Você tem medo de ir para lá e ser assaltado, né? De ser morto, uma bala perdida. Beleza natural, né? Bonito por natureza, como fala a música, e beleza da própria população de lá. Sim. Ninguém sabe fazer festa melhor que carioca. Festa, que acolhe samba, esporte e tal, e aquele jeito mais descontraído. O quanto o estado do Rio de Janeiro poderia arrecadar se ele fosse exemplar em segurança pública. Então, olha o impacto econômico rede hoteleira, disso que o restaurantes. Bar, restaurante, rede hoteleira, etc., evento, pessoas que vão para lá, e até coisas que a gente não consegue imaginar. Mas, por exemplo, quem trabalha com Uber, taxista, o próprio sistema de transporte público, que obviamente fica mais equilibrado, você tem mais gente andando lá, a faxineira, o vendedor da praia e etc. Né? O artista que faz o teatro, ou que faz o cinema, ou que faz não sei o quê. Enfim, é um perde-perde. A ausência de segurança pública traz, na verdade, uma coisa que só faz com que a economia ande para baixo. Sem dúvida. Nelson, nós estamos
Nós estamos aqui, olha só, tão boa a conversa que o tempo passa assim rapidamente. Eu não quero tomar muito mais do seu tempo, né? Eu sei que seu tempo é precioso, você tem uma agenda apertada. Então eu vou pedir para que você faça uma análise da economia brasileira hoje. A economia brasileira hoje vai bem? Pode melhorar? Tem tendência de melhorar? A economia brasileira em 2023, nós estamos no início de 2024, ela entregou muito mais do que a grande maioria dos analistas e das pessoas esperavam, né? O PIB cresceu mais, o emprego cresceu mais, a inflação caiu mais, começou o corte de taxa de juros, tivemos 3 cortes já e vamos ter mais. Então, a gente vive num ambiente, hoje, para a economia brasileira, muito melhor do que a gente vivia há 1, 2 anos atrás, sem a menor sombra de dúvida, tá? Fruto de uma série de coisas, da economia internacional, de amadurecimento e fortalecimento das instituições e da democracia brasileira, do endereçamento de uma política econômica mais pró-crescimento e pró-diálogo. O diálogo voltou, mesmo que você tenha as divergências que são absolutamente fundamentais, o diálogo voltou e, portanto, dá mais segurança para segurança jurídica, segurança institucional, tal, para esse crescimento econômico. E a gente inicia esse ano com um equilíbrio macroeconômico e mais uma vez muito bom e mais uma vez com uma perspectiva positiva para a economia brasileira. Alguns analistas estão indo divergentes disso, a gente tem acertado muito. Estamos lá no top 5 do Focus do Banco Central, estamos no top 5 do Prisma do Banco Central. Isso há anos, há anos que o Nelson tem sido aí um dos primeiros colocados em todas as previsões econômicas, né, possíveis e imagináveis. A gente dedica muito a isso e aí tem tido um índice de acerto muito bom. E, claro, uma hora a gente pode errar, mas eu estou dizendo que é o seguinte, a gente começa esse ano com uma atividade econômica bastante boa, com nível de emprego bastante bom e com as coisas bastante bem equilibradas. Principalmente no que diz respeito à questão macroeconômica, que é taxa de juros, inflação, nível de emprego, comércio internacional, todos esses aspectos são macroeconômicos que vão muito bem. Tá? Claro, a gente tem uma série de dificuldades aqui, então você tem determinados aspectos ligados muito mais a alguns setores que aí você tem uma dificuldade maior. Então, por exemplo, a gente vai ter uma safra agrícola menor de grãos esse ano por uma questão climática. Tá? A gente está tendo uma opção por parte do governo federal de voltar a fazer com que o BNDES estimule empresas, estimule setores, etc. e tal. Isso já foi tentado, isso não funcionou e infelizmente isso não vai funcionar de novo. Não adianta, a gente já tentou isso várias vezes, não funciona adequadamente. Poderíamos e deveríamos, Carlos, fazer coisas completamente diferentes, que é o seguinte, o Brasil hoje tem 360 bilhões de dólares de reserva internacional. Gerou um superávit na balança comercial de 100 bilhões de dólares o ano passado, esse ano vai ser pelo menos 90, porque a gente vai exportar menos agrícola, mas vai exportar mais petróleo e minério de ferro, então vai continuar tendo bastante superávit aí nesse sentido. E os investimentos estrangeiros aqui no Brasil montam um pouco mais de 80 bilhões de dólares por ano. Então, só essa somatória faz com que a gente deveria abrir mais a economia brasileira para a importação, sobretudo de máquinas e equipamentos que a gente não produz aqui. Os que a gente produz aqui, vamos obviamente apoiar a indústria nacional, mas o que a gente não produz aqui de alta tecnologia para que a gente tenha um salto de incorporação tecnológica e fique competitivo. As pessoas ficam discutindo por que o Brasil está se desindustrializando. Ele está se desindustrializando porque a indústria brasileira não é competitiva. E ela não é competitiva porque ela está atrasada tecnologicamente, porque ela não foi exposta a uma concorrência muito grande. A literatura econômica mundial tem grandes exemplos sobre isso. Vou dar um histórico.
Tá? A Coreia do Sul era muito mais atrasada do que o Brasil nos anos 60 do século passado. E aí expôs a concorrência, mudou o padrão educacional, fez uma política industrial, de recuperação industrial de longo prazo, e é extremamente competitiva hoje, fez com que o desenvolvimento econômico lá fosse muito grande e sustentável. O nosso desenvolvimento econômico, ele vai 1, 2 anos, depois perde, né? O chamado voo da galinha. Vai um pouquinho e vai um pouquinho, ele não é sustentável. Como é que a gente pode mudar isso? Aproveitando esse volume de dólares que a gente tem e tecnicamente você vai abrindo aquilo que vai trazer mais efeito espraiado pela economia. Não é o setor que tem mais lobby. O setor que tem mais lobby dentro da indústria, ele está encastelado lá na Fiesp, atrapalhando o desenvolvimento do Brasil nos últimos 30 anos. Em busca de benefícios próprios. Em busca de benefícios próprios. Quando eu busquei um privilégio para o meu setor, né, em detrimento do restante da sociedade, eu criei um problema para o crescimento. Eu só estou atrapalhando. Então nós precisamos amadurecer nesse sentido, já passou da hora, e começar a usar esse tipo de mecanismo. Quem tiver interesse nisso, na Casa das Garças, um instituto lá do Rio de Janeiro de pesquisa econômica, liderado pelo Edmar Baixa, que é um craque, tem uma série de papers lá, que está no site deles, publicados lá, sobre esse assunto que nós estamos falando. A abertura da economia brasileira programada e organizada, pensando no médio prazo, dando tempo da empresa local se defender, se proteger e incorporar, se associar às empresas internacionais para poder fazer com que isso aconteça. Já está acontecendo em alguns setores isso. Então anote aí, Casa das Garças. Casa das Garças. Tá? Entrar no site tem o site, Casa das Garças. Procurar no Google então, da vida aí. Quem se interessa por esse tema, olha aí, uma dica fantástica, né? Muito boa. Então a gente pode mudar um pouco o mix de política para o desenvolvimento e recuperação da indústria e tal, que não é o que o governo está propondo. Embora esse governo tenha feito uma série de coisas boas, do ponto de vista do combate à inflação, do ponto de vista do equilíbrio macroeconômico, aprovou a reforma tributária, que a gente ficou discutindo por 30 anos, e olha como isso é importante para a gente ver. Todo mundo fica assim, a reforma tributária é um negócio muito complicado, etc. e tal. O que foi aprovado no Brasil, que vai ser implementado ao longo dos próximos 8 a 10 anos, depende das leis complementares que vem agora, que a sociedade vai discutir, nada mais é do que o IVA, que já funciona em 172 países e funciona muito bem. A gente passou... É um imposto de valor agregado, não é? Quase 30 anos depois, a gente passou a começar a sair, né, porque não saímos ainda, dessa bagunça que é PIS, COFINS, ICM, cada estado tem um ISS, cada prefeitura tem uma lei, cada estado tem uma lei. Imagina a burocracia toda que se envolve. E a judicialização que acaba tendo. Judicialização que não tem jeito, acaba tendo mesmo. Acaba tendo inevitavelmente mesmo. Acaba tendo. Porque tem outro chamado contencioso, vai brigar. Então a gente, como sociedade, também vai lá e reclama. O judiciário brasileiro é extremamente lento, extremamente ineficiente. Infelizmente mas é também mesmo. É muito provocado. Agora, ele é entulhado, né? Você joga lá, você tem um arcabouço legal na questão tributária, por exemplo, sobre o consumo, que é esse cipoal, que é uma bagunça que nem tem. Aquilo gera uma montanha de processo. Aí você pega, por exemplo, né? Você é craque nisso, tem trabalho dedicado de mais de 30 e tantos anos nisso, ajudando a sociedade brasileira toda. Por exemplo, você pensa o juiz, que ele tem que julgar essa coisa, tá certo? Quer dizer, ele não tem como entender de tudo isso, é absolutamente impossível. Então dá um trabalho enorme. E para ele fazer um trabalho bem feito, ele demora. Tem que estudar. Tem que estudar. E ao demorar o juiz, o promotor, tem quem que tiver pedir ajuda, perícia muitas vezes. Então, isso tudo entulha. Com a reforma tributária, por exemplo, a expectativa é de ter um alívio muito grande. A judicialização... Uma redução de demandas muito grande. A estimativa técnica, Carlos César, de todos os especialistas que acompanharam isso, Bernard Api é o líder dessa história, é de que tenha uma redução da discussão judicial desse tipo de imposto de 95%. Olha só. Então, é astronomicamente positivo para a sociedade brasileira, porque o sistema judiciário é a parte pública também. Sim, claro. Como tem que ser. É a parte pública, tem despesa. É despesa. Né? Custa para o país, custa para todos nós. Né? Vou pegar outro exemplo. Em 2013,
aprovamos como sociedade a reforma trabalhista brasileira. Uma parte da sociedade ficou muito brava, que tirou os direitos dos trabalhadores, etc. E tal, blá, blá, blá. Então, uma série de aspectos técnicos ali, que não cabe discutir aqui agora, mas o princípio era o seguinte: olha, você trabalhador, tem que ser muito responsável para entrar com uma demanda judicial. Senão, se você perder, você vai ter a sucumbência, você vai ter os problemas todos, etc. Tal. Somado a outros fatores, porque ficou muito mais clara a própria legislação, por ela ser mais nova, mais moderna, discutida, etc. Tal, as discussões na Justiça do Trabalho, num primeiro momento, caíram em 60%, 65%. Sim. Hoje estão em torno de 50% menor do que eram lá no passado. Antes. Isso é um benefício para a sociedade como um todo. Muitas vezes uma ação judicial era uma aventura. Era uma aventura. O sujeito em busca de uma aventura, muitas vezes até... por sugestão de profissionais da área da advocacia, né? Não, vamos lá, nós vamos conseguir que você ganhe X, ganhe Y, né? O que era um absurdo. Agora, de fato, essa redução é inevitável. É inevitável. E não pareceu, agora, foi em 2013 que foi implementado, portanto, um pouquinho mais de 10 anos depois, não apareceu nos dados, isso foi estudado cientificamente pelos especialistas, né? O professor, daqui um minuto eu lembro dele, da USP de São Paulo tem vários artigos recentes publicados sobre isso, que ele é especialista nesse assunto, que os direitos dos trabalhadores tenham diminuído, e tão pouco que o salário caiu, ao contrário, o salário está subindo, vagarosamente, muito mais em função do crescimento econômico, que é isso que impulsiona salário, e da produtividade e da educação do trabalhador. Isso é que vai fazer com que ele tenha salários melhores. E não o arcabouço legal que dava esse embate todo e esse entulhamento todo, tá, professor Pastore? A facilidade que é voltado para a área do trabalho, né, direito do trabalho, né? Exatamente. É Afonso Celso Pastore, não é? Não, é o outro Pastore, é Afonso Celso da macroeconomia. Afonso Celso da macroeconomia. Eu sei de quem você está falando, agora me fugiu o prenome dele aqui também. Mas o que ocorre? Se você tem um setor que não é muito regulamentado, e a reforma regulamentou isso, você é muito seduzido a ficar entrando com demanda, não tem nada a perder, vou entrar com a demanda É isso. Né? E tinha um argumento que parecia até verdadeiro, né, de que isso protegia o trabalhador. Então nós a sociedade brasileira, fizemos a reforma, agora 10 anos depois você vê que o trabalhador continua protegido e tem que ser protegido mesmo. Né? E aí o mau empregador, ele tem que ser literalmente punido, né, pela lei, pela sociedade como um todo e tal. Por exemplo, essa questão do trabalho escravo é absolutamente inaceitável. Né? É inaceitável. Então a sociedade tem que execrar. É criminoso, tem que ser punido não só pela força da lei, mas pela força da própria sociedade, não permitindo, obviamente, a permanência dessas pessoas como empresários. Não compre nem meio produto de alguém que supostamente fez supostamente não, desculpa, que factualmente fez prática de trabalho escravo, ou de discriminação, ou de qualquer coisa desse tipo. É inaceitável. Vou um pouquinho mais aqui, além, ou de agressão ao meio ambiente. Perfeito, claro. Agressão ao meio ambiente. Hoje, a questão do meio ambiente está muito envolvida na economia também, né? Totalmente, porque o meio ambiente não equilibrado pelos frutos da ação humana, que trouxe o aquecimento global, etc. e tal, está prejudicando demais a economia. É só ver os vendavais que caem os postes e que aí não tem energia elétrica, ou que traz esse calor insuportável que a gente está vivendo aqui no Brasil, ou um excesso de frio na Europa e nos Estados Unidos, que também é fruto desse próprio desequilíbrio, e assim por diante. Então, sem contar questões comerciais, países que embargam produtos que não têm uma boa certificação ambiental. Isso acontece muito? Claro. Então, assim, zelar pelo meio ambiente com qualidade é zelar para o desenvolvimento econômico. Zelar pela vida, né? Pela nossa vida, dos nossos filhos. A economia é vida. A economia é vida. Nelson, olha só, já chegamos a 1 hora de conversa, que coisa boa, coisa boa. Eu ficaria muito mais aqui ainda, né? Mas eu espero que você volte aqui. Essa foi só a primeira conversa. Vai ser um prazer. Essa foi só a primeira conversa. Quero te agradecer muito
Você nos deu aí uma verdadeira aula de economia, né? Isso vai contemplar o público do Resenha Plural, né? Mais um conteúdo importante, educativo, gerador de conhecimento que nós estamos colocando no nosso canal, viu? Portanto, eu peço que vocês deixem aí o seu like, compartilhe com os amigos, compartilhe com os familiares, né? Conteúdos bons precisam ser compartilhados. A internet tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa banal, tem muita banalidade, tem muita bobagem, não é? E nós precisamos escolher bem. Hoje, esse trabalho que nós fazemos aqui, que muitos outros fazem também, é um trabalho bom, de conteúdo, e você não paga nada por isso. É de graça. É free, né? Então, acompanhe, continue acompanhando o nosso canal, compartilhe os nossos conteúdos, né? Deixem aí o seu like e eu mantenho aqui o compromisso de sempre levar conteúdo bom para o nosso público. Muito obrigado e até a próxima.